Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Eu peço no início desse vídeo desculpas pela ausência nos últimos dias, logo depois daquele empate gigante contra o Palmeiras, o São Paulo fora de casa, com 2 jogadores a menos, com Felipe Alves jogando demais, com a expulsão infantil do Ferrarese, que já inclusive pediu desculpas, e também com a expulsão providencial do Beraldo. O São Paulo conseguiu um monstruoso empate fora de casa. Se não em termos de classificação, pelo menos em termos de desempenho. O Felipe Alves foi o grande jogador do time do São Paulo, talvez tenha sido a melhor partida dele até agora pelo tricolor do Morumbi. Vamos lá, queria pedir desculpas pela ausência. Logo depois desse empate eu tive um problema muito sério na coluna, precisei ser hospitalizado na madrugada de domingo para segunda-feira. Só recebi alta há poucas horas, estou em casa. Foram 11 infiltrações na coluna, mas bola para frente, estou aqui praticamente zerado, certo exagero falar isso, mas estou aqui quase pronto para continuar nessa batalha, voltar à TV Bandeirantes, estou de licença ainda, volto na próxima segunda-feira, mas aqui no canal dá para a gente trocar algumas ideias. O São Paulo tem jogo importantíssimo logo mais contra o Coritiba, jogando em casa. O São Paulo, por conta da instabilidade emocional, coisas que aconteceram no decorrer do período, perda de título, aquela batalha de tentar se superar, o São Paulo, entre os grandes aqui de São Paulo, é o time que tem mais números de cartões amarelos, foram 87 até agora, com 5 expulsões, 3 delas nas últimas 2 rodadas. O Léo contra o Botafogo, naquela derrota que não estava nos planos, e o Ferrarese com uma falta infantil, ainda com a bola em jogo, e ele acabou comprometendo bastante o desempenho do São Paulo, que se superou em campo, como eu disse agora há pouco. O Ferrarese já pediu desculpas, assim como eu estou pedindo pela minha ausência, e tem um voto de confiança de todos nós. E o Beraldo fez uma falta providencial no menino Hendrick, o que poderia ocasionar até uma derrota do time do São Paulo, que foi, repito, monstruoso contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque. O Palmeiras tinha todas as possibilidades, é o líder do campeonato, de vencer esse jogo, mas mais uma vez o jogo do São Paulo, do Rogério Ceni, encaixou no jogo do Abel Ferreira e o São Paulo criando bastante dificuldades para o adversário. Não é sorte não, viu, Abel? É trabalho também. Agora o São Paulo tem um jogo importante, um jogo atrasado hoje à noite para, de repente, tirar essa diferença. Esse jogo, por conta de outras competições ao mesmo tempo, o São Paulo tem esse jogo atrasado contra o Coritiba. No primeiro turno empatou 1-1 jogando no Couto Pereira, mas há números suficientes para acreditar que o São Paulo possa conseguir os 3 pontos logo mais contra o Coritiba. É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Vamos lá. Saindo a vinheta, falando dos próximos compromissos do São Paulo, tem o Juventude no domingo fora de casa, às 4 da tarde, mas antes tem essa parada aí, é um jogo único do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba no estádio do Morumbi, que vai ser às 8 da noite. No primeiro turno eu já falei, 1-1, o Caleri fez o gol do time do São Paulo, que abriu o placar lá no Couto Pereira, e o Aleph Manga, que está suspenso para esse jogo da volta, o Aleph Manga acabou empatando o duelo. O São Paulo teve chance da vitória, mas não conseguiu. Hoje o São Paulo tenta a sua 10ª vitória no Campeonato Brasileiro em 31 rodadas, foram 9 empates, 9 vitórias, 14 empates, 8 derrotas. O time não vence há 2 rodadas, perdeu em casa para o Botafogo, derrota que não estava nos planos, e conseguiu um empate heróico contra o Palmeiras, com 2 jogadores a menos jogando na casa do adversário. A oportunidade do São Paulo agora é colar no G8. Se vencer, o São Paulo tem 41 pontos, pode chegar a 44, claro, com uma vitória, 3 pontos a mais, encostando no América Mineiro, que tem 45 pontos e é o 8º colocado. Está hoje o América Mineiro na última posição que daria vaga para a pré-Libertadores do ano que vem. O São Paulo não vai tem problemas sérios na zaga. O Arboleda, todo mundo sabe, está machucado. O Miranda sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Tem o Ferrarese, que foi expulso, e também o Beraldo. Deve ter a volta do zagueiro Léo. Um provável time do São Paulo para esse jogo: Felipe Alves, Rafinha, Luizão ou Diego Costa, que é dúvida por conta do departamento médico, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Patrick e Igor Gomes de volta ao time titular, isso porque o Alisson está com um problema na coxa.
E lá na frente tem a questão de aqueles dois atacantes de sempre, o Luciano e o Caleri, tá? Os desfalques do time do Curitiba, e aí interessante ressaltar, o Aleph Manga está suspenso, o Robinho ainda está machucado, que é um desfalque muito importante. O goleiro Muralha, Alex Muralha, ele que foi muito importante no primeiro jogo contra o time de São Paulo, está no banco, vai dar posição para o Gabriel Vasconcelos, que vai ser o goleiro. O time é dirigido pelo Guto Ferreira, que costuma complicar bastante. O Curitiba está vivendo uma situação muito pior que a do São Paulo. Está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Cuiabá é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tem 41, o Curitiba está 31 e o Curitiba tem 34, ou seja, se perder, entra no bololô lá da zona do rebaixamento. Mas o detalhe importante que o São Paulo precisa aproveitar, e esses números jogam a favor do São Paulo, o Curitiba, que deve vir fechado para esse duelo contra o São Paulo, tem 15 jogos como visitante na temporada, com 13 derrotas e 2 empates, ou seja, não conseguiu nenhuma vitória até agora. Eu acredito que não seja hoje também. O Braulio Silva Machado vai ser o árbitro principal e no VAR o Wagner Hauei da Paraíba. O Braulio e todo o seu trio de arbitragem, toda a sua equipe é de Santa Catarina. Bom, o São Paulo vem de uma boa partida, se não em termos de pontuação, pelo menos em termos de desempenho. O que se espera é um São Paulo indo para cima, é um São Paulo conseguindo uma vitória para dar aquela aliviada, para dar aquela oportunidade do time colar na parte alta. Depois a sequência tem jogos complicados. A primeira parada é contra o Juventude, que não está bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas é fora de casa, está tentando jogar suas últimas cartadas. Para mim, são 2 jogos que o São Paulo precisa fazer os 3 pontos em cada um. Com 6 pontos, aí pode encaminhar bem essa luta na reta final. Estamos chegando na reta final do Campeonato Brasileiro. Falaram aí na volta do Lisieiro como reforço para o ano que vem. É possível que ele reforce o time, mas talvez não tenha espaço e talvez seja negociado novamente. O Internacional talvez não queira continuar com ele, mas pelo que a gente ouve, o uruguaio, o Gabriel Neves, deve renovar com o time do São Paulo. O Pablo Maia subindo bastante de produção, ou seja, o São Paulo está bem servido nessa posição no meio-campo. O que ele precisa é em outras posições, jogadores de ataque, até o sistema defensivo que está sofrendo bastante, haja vista o número de desfalques para esse duelo de logo mais contra o Coxa, mas é um jogo para o São Paulo vencer, passar por cima dos obstáculos e conseguir essa recuperação. A recuperação que eu estou tentando aqui também por conta desse forte problema na coluna, 11 infiltrações, não é uma coisa fácil de segurar não, mas a gente está aqui, firme e ao seu lado sempre. Deixa aí seu comentário, seu palpite, sua opinião sobre o duelo de logo mais, São Paulo e Curitiba. Para quem pensa em chegar longe, não pode nem pensar na hipótese de um tropeço. Aliás, o São Paulo jogou de uma maneira gigante, como foi a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, que eu acompanhei também, meio sonolento, meio com dor, meio na base do medicamento, mas um grande jogo, muito parecido com o que o São Paulo fez contra o Palmeiras. Aliás, repetindo, eu não tive condições de comentar aqui, que belo jogo fez o time do São Paulo. Seria fantástico se conseguisse a vitória, mas naquela circunstância o empate foi gigantesco para o time do Morumbi. A gente fica por aqui, vou dar mais uma descansada, porque a dor sempre vai e volta, mas daqui a pouco a gente vai estar zerado, se Deus quiser, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima. Tá aqui, curativos à vontade. É isso aí, faz parte do show. Vamos em frente. Beijo, até mais, tchau.